Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos dar início também aí ao estudo da outra parte aí do átomo, beleza? Que é a eletrosfera, tranquilo? Então vamos lá. Então nós vamos estudar agora essa região aqui aonde os elétrons estão, chamada de eletrosfera, tranquilo? Então olha só, nós vamos adotar aqui o modelo atômico de Bohr, beleza? Para entender essa eletrosfera. Bom, segundo o conceito de Bohr, essa eletrosfera ela é formada por órbitas estacionárias que tem em cada uma delas uma quantidade de energia fixa. Nossa, professor, não entendi nada. Traduzindo, essa eletrosfera ela é composta de camadas. Então, por exemplo, aqui, ó, essas circunferências aqui em torno, né, seriam essas órbitas, essas camadas, beleza? Então aqui estaria a primeira camada e aqui, ó, segunda camada, beleza? E assim por diante. Então essa eletrosfera, ela é composta de camadas eletrônicas, que também podem ser chamadas aí de níveis de energia, tá bom? Então nível, né? Ou camadas eletrônicas, ou também órbitas estacionárias, é a mesma coisa, tranquilo? Então são várias camadas que nós temos. Quais camadas são essas? Quantas camadas nós temos? 7. A camada K, L, M, N, O, P e Q, ok? O que acontece, gente? Dentro dessas camadas, elas representam para nós aqui, as camadas eletrônicas, elas representam a energia potencial presente nesse átomo, beleza? Então, nessa eletrosfera. Então, aqui as camadas, elas representam a energia potencial dessa eletrosfera. Tranquilo? Então, os níveis representam essa energia potencial. Por quê? Primeiramente, que energia potencial? Energia potencial ela está relacionado com, vamos dizer assim, o posicionamento entre algumas regiões. Por exemplo, quando uma pessoa está na superfície da Terra, e ela arremessa uma bolinha para cima, olha só, há uma diferença de altura, certo? A bolinha ela sai do chão e, por consequência, quanto mais alta essa bolinha for, maior a quantidade de energia armazenada que essa bolinha vai ter, beleza? E essa energia potencial armazenada, ela pode se transformar em energia cinética, energia de movimentação, ok? Então, nesse caso aqui, ó, quanto mais longe essa bolinha é arremessada, quanto maior for esse H, maior será também a energia potencial, a energia acumulada, guardada dentro dessa bolinha, beleza? Porque daí ela pode se transformar em energia cinética, beleza? Então aqui, gente, essa referência, né, da distância de uma bolinha que é arremessada da Terra aqui, né, do chão, nós chamamos de energia potencial, que é uma energia acumulada. Se eu tomar como referência aqui, no caso, o átomo, nós vamos ter o núcleo como se fosse a Terra, beleza? Então, no caso aqui, nós vamos ter primeira camada, segunda camada, terceira camada. Então, quanto mais longe essa camada estiver, maior será, né? Aqui no caso, temos assim, a distância D, vamos dizer assim, sabe? Quanto mais distante for, então aqui, ó, camada K, L e M. Quanto mais distante for essa camada, maior a energia potencial armazenada nesse nível eletrônico, beleza? Nessa camada eletrônica, tranquilo? Então, energia potencial é essa energia guardada, acumulada, que vamos ter aí nessas camadas eletrônicas, beleza? Então, quanto mais distante for a camada, maior essa energia potencial, beleza? Espero que você tenha entendido essa parte aqui. Então, as camadas eletrônicas, elas estão relacionadas exatamente a isso, tranquilo? As camadas, a quantidade de camadas aí que nós temos dentro dessa eletrosfera. Ok, gente, beleza, tranquilo. Agora, essas camadas, elas não estão sozinhas aí, certo? Essas camadas, elas têm outras pequenas camadas dentro delas. Nossa, professor, camada dentro de camada? Exatamente. Vamos fazer uma analogia. Numa rua,
a gente nunca vai ter apenas essa rua aqui, certo? Nós vamos ter casas dentro de cada rua. Nossa, que casa linda, né? Então aqui, ó, vamos ter casas dentro de cada rua. Da mesma forma, as camadas, elas seriam as ruas onde o elétron mora, e os subníveis, essas camadas dentro dessas camadas, elas seriam as casas, beleza? Então aqui eu teria as camadas eletrônicas e as casas, elas seriam os subníveis, as subcamadas, beleza? Então olha só, camada e subnível. Então os subníveis, eles estão dentro dessas camadas eletrônicas, beleza? O que acontece? Quantos subníveis nós podemos ter? Nós vamos analisar aí. Bom, são 4 subníveis, beleza? Então, esses subníveis eletrônicos, deixa eu anotar aqui, ó, subnível. Esses subníveis, eles são 4. E são o subnível S, P, D e F. Tranquilo? Esses são os subníveis, S, P, D e F. E esses subníveis, eles estão relacionados com a energia cinética, certo? Com a energia cinética nessa eletrosfera, beleza? Então, eles estão relacionados aí à energia cinética. O que é energia cinética, professor? Energia relacionada a movimento, beleza? Lembra quando a gente estudou o átomo de Bohr? Que esses átomos, eles podem saltar, certo? Saltar de um subnível para outro, ok? Nesse caso, é exatamente isso que está relacionado a essa energia cinética. É esse salto que esses átomos podem dar, beleza? Está relacionado à movimentação que esses elétrons têm dentro desses subníveis, ok? Então, olha só. Então, a conteúdo energético dentro da eletrosfera, ela está relacionada exatamente a essa energia potencial e a essa energia cinética. O que acontece, gente? Ou, em outras palavras, as camadas e aos subníveis. Então, praticamente, quando eu disser energia potencial, estou me referindo às camadas eletrônicas. E quando eu me referir à energia cinética, estou me referindo aos subníveis de energia. Beleza? Então, essas camadas e esses subníveis, eles são responsáveis pelo conteúdo energético, pela quantidade de energia que está envolvida aí nesse átomo, nessa eletrosfera. Beleza? O que acontece, gente? Dentro de cada camada e de cada subnível, comporta uma quantidade específica de elétrons também, beleza? Então, dentro de cada camada e dentro de cada subnível, há um número aí de elétrons que consegue morar dentro deles. É que nem fosse uma casa, gente, né? Numa rua não pode ter quantas ruas eu quiser, né? Vai dentro daquele quarteirão, vai ter uma quantidade específica de casa. Dentro de cada casa não pode morar quantas pessoas quiserem, né? Tem que ser um número específico de acordo com o tamanho da casa, beleza? Da mesma forma, é os elétrons. Então, cada camada e cada subnível vai ter uma quantidade específica de elétrons. Tá bom, professor, mas quais são essas quantidades especificamente aí? É o que eu vou escrever agora aqui. Olha só, a camada K, ela comporta, né, pelo conteúdo energético dela, ela comporta aí 2 elétrons. A camada L, 8. A camada M, 18. A camada N, eu acho que eu vou deixar isso aqui mais espaçoso, tá, gente? Senão vai ficar muito apertado. Então, deixa eu reescrever isso daqui, beleza? Então, olha aqui. Então, aqui dentro das camadas eletrônicas, beleza? Então, aqui dentro das camadas. Nós vamos ter, então, a camada K, que comporta aí 2 elétrons. A camada L comporta 8 elétrons. 8 elétrons conseguem morar dentro dela. A camada M, 18 elétrons. A camada N, 32 elétrons, beleza? A camada O, 32 elétrons também. Ó, P, 18 elétrons. E na camada Q, 8 elétrons, beleza?
Então, esses são os números de elétrons que conseguem, entre aspas, aí, morar dentro dessas camadas. Beleza? Então, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E nos subníveis, né? Então, agora aqui, nesses subníveis, quantos elétrons conseguem morar dentro desses subníveis de energia? Ok? Então, aqui nós temos aqui o subnível S, o subnível P, subnível D e subnível F. Bom, dentro de cada subnível também comporta uma quantidade máxima de elétrons, que no caso aqui vai ser 2 elétrons no subnível S, aqui vai ser 6 elétrons no subnível P, 10 elétrons no subnível D e 14 elétrons no subnível F, beleza? Então, olha só, gente, a partir disso, né, foi feito um diagrama que relaciona exatamente essa quantidade de elétrons que eu tenho nas camadas e essa quantidade de elétrons que comporta esses subníveis. Foi montado esse diagrama, que é um diagrama energético, beleza? E é de acordo com essas camadas e subníveis. Então, por exemplo, aqui a camada K, eu posso chamar, em vez de letra, eu também posso chamar elas de números, né? Por exemplo, camada K1, a camada L2, a M3, a N4, aqui 5, 6 e 7. E de acordo com esse número deles, eu posso construir um diagrama energético, beleza? Mas esse diagrama eu vou construir ele com vocês na próxima aula, para não ficar muito extenso aqui, beleza? Então acompanhe aí nossa próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre esse diagrama energético, beleza?